Olá pessoal, veremos nesse vídeo de hoje um pouco sobre didática. Professor Libânio, José Carlos Libânio, autor bastante explorado pelo Centro de Seleção em provas de concursos realizadas pela UFG. Ponto de partida, Libânio. A didática teve início no século XVI, com o professor João Amós Comênio, porém ela se consolidou mais especificamente no século XVII, com a obra Didática Magna de Comênios. Essa obra, ela fala sobre a arte, né? A ideia é que ele tinha a arte de ensinar tudo a todos. Então, ele foi vamos dizer assim, o pioneiro em escrever o que o professor deveria fazer, como deveria ser feito, quais os passos, quais as ações a serem realizadas. E aí, ela foi desenvolvida, depois desse processo didático, pelos autores Herbert, Rousseau, Pestalozzi e Pedagogia Católica, né, que seria o Ratio Studiorum. Então, a partir da união desses autores, temos o que hoje chamamos de didática escola tradicional, que foi fundamentada por esses autores. Embora saibamos que o Pestalozzi abriu caminho para a escola nova, né, um método de trabalho ativo, diferenciado, baseado no interesse das crianças, o Rousseau também, porém, no princípio, eles seguiam a didática magna e trabalhava nessa perspectiva. E o Herbert, ele tinha elaborado um método que eram 4 partes, e depois os seus seguidores, os seus discípulos melhoraram. E qual era a ideia? Que o professor tivesse uma preparação, no sentido de preparar o ambiente, o local da aula, né, a forma de trabalho, a apresentação do conteúdo, a aula expositiva, verbalizada, o momento de assimilação dos alunos, que seria ali trabalhado conteúdos semelhantes, parecidos, a generalização, que era o momento de, vamos dizer assim, versar sobre a prática no geral, como esse conhecimento seria usado, e a aplicação, que seria a resolução de exercícios para fixação. A didática, antigamente, era o estudo dos processos de ensino. Então era separado da pedagogia, que a pedagogia era a gestão da sala de aula. No Brasil, antigamente, tinha até o curso de didática, né? Então era 3+1, que seria 3 anos de estudo de didática e depois mais um para ser orientador, inspetor educacional, diretor, professor, e aí a pessoa escolhia o que ela queria ser, trabalhar como supervisão, ou seja, o que fosse nesse 1 ano. Então, veja que era até descontextualizado, porém a gente sabe que é complementar. A didática e a pedagogia se complementam. No Brasil, atualmente, a didática é uma disciplina da pedagogia. Então, nos cursos, sejam de pedagogia, licenciaturas em letras, a didática ela é uma disciplina que está dentro dos cursos de formação. Então, não existe propriamente um curso de didática. E a didática ela se preocupa com o quê? Como ensinar, né? Qual vai ser a forma? Qual vai ser o método utilizado na aula? Eu vou utilizar vídeo, vou utilizar laboratório de informática, de ciências, seja o que for. Ensinar a quem? Né? Qual o perfil do meu aluno? Qual o meu público que eu vou ensinar? E sob que condições? Então, é uma escola
da periferia, é uma escola da elite, é um pessoal que tem já o hábito da leitura, da escrita. Então, quais são as condições que eu vou trabalhar, né, na sala de aula? É uma escola tradicional ou é uma escola que segue outras metodologias? E os elementos do ato didático são o professor, o aluno e a matéria. Então, quando se fala em didática, em aula, professor, aluno e matéria, né? Ou seja, quem vai dar aula, quem vai aprender e qual o conteúdo. Então, existem esses elementos previstos na didática. A formação, né, do professor, quando o professor entra na faculdade, a ideia é essa, que ele consiga, na sua formação, aprender o que é que ele vai, como será a profissão, como será o trabalho, quais são as melhores formas de ensino. Então é necessário que ele tenha uma formação em pedagogia, em letras, ou seja, qualquer área da docência que ele vai exercer, que ele tenha formação para atuar, saber as metodologias, a forma de trabalho, né? Então o trabalho docente, como ele deve ser feito, o ensino, o que ele vai ensinar. Então ele tem que ter, em relação à formação, o trabalho docente, o ensino dele, porque tem os conhecimentos que são da formação da profissão, né, de legislação, técnicas de atuação, a didática de trabalho, os melhores meios de se trabalhar o conteúdo, e visando o quê? A aprendizagem do aluno, até porque a escola, o foco, né, o centro da escola é o que? A aprendizagem do aluno, que ele consiga aprender os conteúdos que ali estão sendo trabalhados. O objeto de estudo da didática são os fundamentos, as condições e os modos de realizar a educação mediante o ensino. Então, a didática ela tem esse objeto de estudo, né, que são os fundamentos, as condições e os modos de realizar a educação. Claro que a gente sabe que atualmente existem muitas pesquisas, muitos trabalhos, muitas publicações falando sobre didática, sobre formas de trabalho, o que é mais eficiente, o que é mais produtivo, de que forma o aluno aprende melhor. Então, esse objeto de estudo da didática, ele continua sendo bastante trabalhado e explorado nas faculdades, universidades, centros de pesquisas e estudos. Até mesmo porque o ensino, ele supõe a articulação entre conteúdo e forma, né? Então, o conteúdo que eu vou trabalhar e a forma de trabalho vai ser articulada para que tenha um bom resultado. E, principalmente, a intencionalidade. Então, por que esse conteúdo está sendo trabalhado com os alunos? E por que está sendo trabalhado de tal forma e não de tal forma? Então, tem quando se fala em educação na sociedade, existe essa preocupação. E a abordagem que o professor tem, quando ele tem uma formação para o trabalho docente, né, que ele vai ter? Ele vai ter uma capacidade de fazer uma abordagem, seja ela disciplinar ou transdisciplinar, ou com um projeto de ensino, de aprendizagem, seja como for. Agora, é interessante que na formação ele receba os conhecimentos necessários para quê? Para planejar a aula, para planejar a forma que ele vai trabalhar o ensino dos alunos e ter um controle e avaliação de que aquele método de trabalho está sendo eficiente, de que os alunos estão tendo aprendizagem. Uma boa didática exige formação. Então, não tem como o professor ter uma boa didática, ter um bom trabalho, se não tem uma formação que diga para ele minimamente, olha, uma aula precisa ter começo, meio e fim.
Então, o que é possível trabalhar em 45 minutos de aula, em 50 minutos, em uma aula, em 1 hora de aula, em 2 horas. Então, essa boa didática do professor também não planejar uma aula onde ele tem 2 horas, ele dá a aula dele em 30 minutos, fica 1 hora e meia sem ter o que fazer. Então, eu particularmente já tive em cursos de formação onde isso aconteceu. O professor planejou, preparou a aula, porém a gente vê que utilizou mal o tempo, né? Porque a aula dele, que deveria durar 2 horas, em 30 minutos a palestra dele acabou. E aí ele fica ali fazendo uma coisa ou outra, falando uma coisa sem necessidade para passar o tempo. Então é preciso ter essa formação, conhecer as especificidades inerentes ao trabalho do professor. Então saber, ele é um professor do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, de curso técnico, né? Então ele precisa conhecer essas especificidades e a produção científica. O que tem de conhecimentos dessa área, o que o professor precisa saber para o trabalho dele, o que ele precisa saber para ensinar os alunos, né? E o funcionamento da escola pode também acabar impactando na aprendizagem dos alunos, dependendo da forma de gestão, de coordenação, enfim, o trabalho que enfim, feito pela escola também impacta, ou positivamente ou negativamente. E aí o planejamento vem para dar essa base, para dar essa sustentação. E aí o trabalho, enfim, da didática seria que o professor realmente tivesse ali as condições de se trabalhar. Então, por exemplo, os tipos de aula. De acordo com o conteúdo, o perfil dos alunos, é uma aula dialogada, é uma aula expositiva, Philips 66, que é uma ferramenta que você escolhe, separa os alunos em grupos de 6, e aí os alunos têm 6 minutos para debater um tema, um assunto, o estudo dirigido, a pesquisa. Então tem inúmeras formas, a gente não vai falar todas aqui, até porque fica muito longo o vídeo, porém, no geral, esses são os conceitos básicos, os conhecimentos básicos que são cobrados pelo Centro de Seleção da UFG. Então cabe novas leituras, novos aprofundamentos. Quem tiver interesse em pesquisar, em aprofundar um pouco mais sobre a didática na atualidade, a história da didática, fica aí o convite. Por hoje é só, pessoal.